Olá meus amigos, espero que todos vocês estejam bem. Este vídeo vai ficar também lá no canal do YouTube, mas é lógico que os materiais todos ficarão só dentro do Base Jurídica. Mas eu sempre faço de tempos em tempos algumas aulas e coloco como amostra, como exemplo, lá no canal do YouTube para incentivar as pessoas que tiverem interesse de entrar para o Base Jurídica para que elas assim o façam. Tá? Então, o que a gente fez? Eu coloquei lá na plataforma dos alunos um conjunto de 15 questões já da FGV, porque a partir de agora a gente sabe que a FGV será a banca examinadora que vai fazer a prova do concurso de oficial de promotoria. Então, qual é o ponto? O que a gente precisa fazer agora? O conteúdo em si ele já foi dado, né? Então ele está sendo dado e muita coisa já foi dada. E o que eu preferi fazer? O assunto de direito constitucional é um assunto grande, é bastante extenso este assunto e, é claro, a gente já tem aulas no canal do YouTube, tem uma playlist lá de direito constitucional e para quem está dentro do Base Jurídica, a gente tem também lá aulas exclusivas, né, de direito constitucional. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui a correção do gabarito indicando o que é que de fato está certo, qual é o ponto que a FGV exigiu, mas mais do que isso, nós vamos mapear. Porque além de você saber a matéria, a pessoa que está estudando para concurso, ela precisa ter em mente que alguns assuntos são mais prediletos da banca do que outros. Ah, professor, mas tem assunto que eu gosto mais, eu queria que caísse. Às vezes não cai, né? Às vezes o que cai são assuntos que às vezes até parecem para a gente um pouco mais simples, mas se a banca se atém a perguntar isso em diversos concursos diferentes para nível médio, significa que são assuntos que o examinador gosta mais. Então o que a gente vai fazer aqui é fazer esse mapeamento. Então nós vamos responder as questões já estão com o gabarito anotado, mas eu vou comentar e eu vou mostrar para você o que é que você precisa fazer quando estiver estudando. Se quiser estudar comigo lá dentro do Base Jurídica, você clica no link que está aqui embaixo. Você que já está dentro da plataforma, eu sempre fico muito agradecido a você por ter confiado no trabalho, confiado no processo, porque a gente sabe que é um processo passar no concurso e mais do que isso, né? A gente sabe que demanda sim uma dedicação, que demanda suor, sangue, lágrimas, demanda um esforço. Não é algo impossível, mas sim demanda esforço de você entender. E, claro, um alerta aqui para todo mundo, a parte de português, que é tão temida pelos alunos da parte da FGV, já falei com a professora e nós vamos fazer também esse mesmo esquema lá na parte de português. Vamos pegar questões, vamos mapear o que a FGV gosta, como ela pergunta, porque isso é entender a banca, tá? Então é isso que nós vamos fazer. Vamos começar então aqui, depois desse meu discurso aqui, vamos começar então com as questões de direito constitucional. Mandei 15 questões lá para dentro da plataforma, eu já tenho separado mais de 90 questões, a gente vai fazendo aqui pontualmente e vamos colocando lá, mapeando. E quando cair mais de uma vez, nós vamos anotar isso, tá bom? Então esse é o ponto. Então, primeiro, a questão 1, o princípio da eficiência. Veja, entenda que a FGV, por vezes, ela gosta de trazer um problema, ela gosta... E veja, a VUNESP estava fazendo isso já. Quem pegou a prova de escrevente viu que muitas questões, não digo que estavam no estilo da FGV, mas já estavam muito diferentes do que a VUNESP costumava perguntar, né? Então isso por vezes acontece mesmo. Então a gente tendo agora a certeza de que é a FGV, a gente vai de fato conseguir mapear isso muito melhor. Então olha só, o princípio da eficiência na administração pública foi previsto expressamente pela Emenda Constitucional 19 de 98. Tá, e daí, né? Dando origem a novos dispositivos legais para orientar o comportamento dos agentes públicos. Opa, tá meio desproporcional aqui. O comportamento dos agentes públicos. Deixa eu só arrumar aqui. Não deu para arrumar, mas tudo bem. Assinale a opção que representa um procedimento aplicado na administração pública decorrente do princípio da eficiência. Então ele está falando aqui do princípio da eficiência. Lembre-se, lá na aula de Direito Constitucional, na nossa playlist, lá a gente começou com o artigo 37. As primeiras aulas são já do artigo 37. O que a gente falou sobre eficiência? Lembre-se, onde está isso? Está lá no Direito Constitucional, só para a gente ter noção aqui, ó, vamos entrar aqui no artigo 37. Ó. O artigo 37 da Constituição diz, né? A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu falei para vocês que eficiência significa as coisas funcionarem e funcionarem bem.
Esse é um ponto importante. Então isso é eficiência, as coisas funcionarem e funcionarem bem. Vamos lá. Então, o que isso significa? Significa que o servidor público que trabalha na administração pública, ele precisa ter estampado na sua carreira, na sua vida, este princípio da eficiência. Então, ele precisa, como servidor, ele precisa, sim, trabalhar e trabalhar bem. Então, a indicação do princípio da eficiência é a indicação de que todo mundo que se ativa, todo mundo que trabalha no serviço público e todos os serviços públicos, sim, devem atender a esse princípio. Então, o princípio da eficiência foi previsto pela emenda constitucional, dando origens a novos dispositivos legais para orientar o comportamento dos agentes públicos. Então, isso também é uma informação importante. O princípio da eficiência é uma orientação. Olha, você tem que trabalhar e trabalhar bem. Assinale a opção que apresenta um procedimento aplicado na administração pública decorrente do princípio da eficiência. Veja, se você prestar atenção, quando você... e a resposta é a letra B, né? Já de antemão já digo para você. E por que é a letra B? Porque inclusive na aula nós falamos que quando você tem a avaliação periódica de desempenho do servidor, isso serve para quê? Isso serve para que aquele servidor que não está enquadrado com o princípio da eficiência, aquele servidor que não está trabalhando corretamente, para que esse servidor possa sim ser desligado do serviço público. Então, a vedação de promoção pessoal não tem a ver com a eficiência. A vedação de promoção pessoal tem a ver com o quê? Com o princípio da impessoalidade ou o princípio da moralidade. Então, a promoção pessoal significa o cara ficar em todo o tempo dizendo que ele fez isso, manja aquele negócio do foi Maluf que fez, né? Tinha antigamente, é que ele fazia isso na propaganda. Ele se imagina se ele fosse prefeito, ele ia colocar lá, isso aqui foi Maluf que fez. Não pode, né? Então, é proibida a promoção pessoal, só que a proibição da promoção pessoal não tem a ver com a eficiência. A promoção pessoal tem a ver, por vezes, com a impessoalidade, tem a ver com a moralidade administrativa, então não tem nada a ver com eficiência. Agora, avaliação periódica de desempenho tem, porque se eu avalio o servidor corretamente e se eu faço essa avaliação periodicamente, eu estou garantindo que este servidor está trabalhando no máximo da possibilidade de prestação de serviço dele, no máximo da sua eficiência. Então, por isso que é a letra B. A letra C não tem nada a ver, autorização de créditos adicionais. Sabe o que é crédito adicional? É aquela possibilidade de o Poder Executivo precisar de um dinheiro a mais e isso não estar no orçamento. Não tem nada a ver com o princípio da eficiência. Também, delegação da competência tributária, não tem nada a ver. Por quê? Porque delegação da competência tributária tem a ver com a possibilidade de o poder público, de um ente público, entregar para outro a possibilidade de arrecadar esse tributo, não tem nada a ver. E também, foro por prerrogativa de função, não tem nada a ver. A ideia de foro por prerrogativa de função é a ideia do foro privilegiado, né, que a gente sempre ouve falar. Isso é o foro por prerrogativa de função. Isso não tem nada a ver com eficiência. A única coisa que se relaciona com eficiência é a avaliação periódica de desempenho. Então, o que nós vamos fazer aqui é olhar, eu vou colocar aqui, avaliação periódica de desempenho. Isso está no artigo 41. Então, qual é a questão aqui importante? Qual foi o artigo que foi, de certo modo, cobrado aqui? O artigo 41, inciso 3º. Então, o artigo 41 fala, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício o servidor nomeado. E ele vai perder o cargo quando? Quando sofrer este procedimento de avaliação periódica na forma de lei complementar assegurada a ampla defesa. Então, esse mecanismo do artigo 41, ele serve para quê? Ele serve para garantir que o servidor só vai continuar no poder público se ele estiver com um desempenho satisfatório. Essa é a ideia, tá? Então, esse é o grande ponto aqui. Então, foi o artigo 41, inciso 3º, tá? Então, vamos lá. Artigo 41. Vou até colocar assim, 41. Parágrafo 1º, inciso 3º. Parágrafo 1º, inciso 3º. Então, esse aqui foi o primeiro artigo que foi cobrado, ok? Então, essa é a primeira
a primeira resposta aqui. Tá? Então, questão 1, letra B. Questão 2. Antônio, pessoa hipossuficiente no plano econômico. Então, meu Deus, né? Hipossuficiente é a pessoa que não tem dinheiro, né? A pessoa antigamente se chamava pobre na acepção da lei, né? Então, é a pessoa que não tem condições financeiras. Então, Antônio, pessoa hipossuficiente no plano econômico e morador de uma área carente do Estado, procurou a Defensoria Pública e solicitou que fosse ajuizada uma ação judicial para obrigar o poder público a lhe fornecer certo medicamento indispensável à sua sobrevivência. À luz da sistemática constitucional, a ação a ser ajuizada buscará tutelar. Lembre-se, né, a expressão tutelar é proteger. Tá? Então aqui a gente tem uma situação de uma pessoa que não tem condições financeiras e bateu às portas do Poder Judiciário pedindo o fornecimento de um medicamento indispensável para a sua sobrevivência. Vamos fazer aqui algumas observações. O direito constitucional, lá no artigo 5º, traz a... 5º e 6º traz vários direitos, né? Então a gente consegue verificar lá no artigo 5º, você começa a observar dos direitos e garantias fundamentais, é o título, direitos e deveres individuais e coletivos. Pois bem, aí você tem também no capítulo 2 os direitos sociais. E aí dentro dos direitos sociais está lá no artigo 6º, são direitos sociais a educação, a saúde. Então, é claro, né? Você pode pensar o seguinte, aqui a gente estaria diante da proteção à vida. Sim, a gente está sim diante da proteção à vida, só que você tem um direito que é social. E veja, a questão não trouxe um conflito entre direito social, nem nada disso. Ele trouxe, o direito social individual, não trouxe nada disso. Ele trouxe a seguinte pergunta, escuta aqui, a pessoa que vai até o Poder Judiciário buscar receber um medicamento, ele está se protegendo, está invocando qual direito? Ele está invocando o direito à saúde. Então, o direito à saúde, que está aqui no artigo 6º, é um direito que a gente chama de direito social. Então, a resposta aqui, de fato, é letra B. Tá? Desculpa, a resposta é letra A. Coisas importantes aqui, né? Relevantes. Essa questão aqui de a pessoa buscar da Defensoria Pública a assistência, isso está no artigo 5º da Constituição, inciso 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Então isso aqui foi algo citado aqui indiretamente na questão, mas a exigência para a sua resposta é de você ter o conhecimento do artigo 6º, de que a saúde é um direito social. Então aqui a resposta buscou o artigo 6º da Constituição. Tá? Então vamos até colocar aqui artigo 6º da Constituição. Então isso foi o que de fato nos foi perguntado. Observações aqui, né? Primeiro, direito coletivo. O que é um direito coletivo? Veja, o direito à saúde, a pessoa que está buscando um medicamento para ele próprio, para que ele possa sobreviver, isso não é exatamente um direito coletivo, porque o direito coletivo se relaciona à proteção de tantas outras pessoas. Então, por isso que não é um direito coletivo. Tá? Então, aqui, o medicamento tem a ver com a sua saúde. Perfeito. Então, não é um direito coletivo por isso. Tá? Não é uma garantia coletiva, porque, veja, faço aqui uma observação, diferença entre direito e garantia. Garantia é algo que o cidadão tem em que o Estado não pode invadir. Isso é garantia. Então, por exemplo, é assegurado a todo mundo que estiver sendo processado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Isso, no fundo, é uma garantia, porque o Estado não pode processar alguém sem que isso exista, sem que exista a ampla defesa e o contraditório. Né? É livre a expressão, a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, ali
também é uma garantia, a garantia da liberdade de expressão. Existem alguns direitos que você vai perceber que ao mesmo tempo são direitos e são garantias. Mas qual é o ponto aqui, né? Lá na Constituição, se você verificar, você vai perceber que lá estão escritos assim, ó, dos direitos e garantias fundamentais. Então, um ponto aqui que me parece também relevante é que eu faça essa distinção para você. Então, por exemplo, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Isso é uma garantia da igualdade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. É também a garantia de que o Estado ou qualquer outra pessoa não vai te obrigar a fazer alguma coisa. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano. Também é uma garantia de preservação da sua vida. Por exemplo, é assegurado o direito de resposta, é um direito de resposta, né? Então veja, por vezes eu estou apenas trazendo essa informação, você não precisa necessariamente saber a diferença entre direito e garantia, mas é algo que pelo menos eu estou trazendo aqui para que você tenha em mente. Então garantia é algo que o cidadão tem e que o Estado não pode invadir ou cercear. Direito é algo que o cidadão tem e que pode ou não exercer, tá? Não precisa filosofar mais do que isso aqui, é apenas uma observação, tá bom? Que eu estou fazendo aqui para você. Então, um direito coletivo não é uma garantia coletiva, não é também uma garantia individual. Por quê? Porque neste caso aqui, o que a pessoa tem é o direito de obter aquilo. Então, ela tem o direito de ter saúde. Se ele quiser, ele pode entrar com a ação ou não. Mas não é um comando para o Estado não intervir na saúde dele. Muito pelo contrário. Aqui não é garantia individual, porque isso é um direito social. Tá? Então, apenas a título de ilustração. Também não é uma liberdade individual. O que é liberdade individual? Poderia ser a liberdade de pensamento, poderia ser a liberdade de você, eventualmente, não ser obrigado a servir o exército. Então, é uma obrigação imposta a todos, mas a pessoa pode ressalvar o seu direito de não querer prestar o serviço militar, desde que ele faça uma prestação alternativa. Então, isso é liberdade individual. Ponto fundamental da questão aqui, entender que medicamento tem a ver com saúde e saúde é um direito social. Esse é o ponto, tá bom? Então, independente de você ter conhecimento de outros conceitos aqui, direito coletivo, garantia individual, liberdade individual, qual é o ponto? Saúde é direito social, essa era a principal questão que você precisava saber. Saúde é um direito social e aqui, nesse caso, a pessoa estaria entrando com ação para proteger o seu próprio direito, para obrigar o poder público a fazer alguma coisa. Tá? Então esse é o ponto, questão 2, letra A. Questão 3. João requereu a matrícula do seu filho de 10 anos em determinada escola pública. O que foi indeferido, foi negado, né? Indeferido é negada a matrícula, né? Pelo respectivo diretor, por escrito, de modo arbitrário e ilegal, sem qualquer fundamentação. Então a pessoa queria matricular o seu filho numa escola pública e o diretor negou esse pedido de modo arbitrário, ilegal e sem qualquer fundamento. Considerando a sistemática constitucional, um instrumento constitucional, aqui ó, entenda, instrumento constitucional, você poderia ter outra expressão, você se lembra, né? Remédio constitucional. Passível de ser utilizado para se obter a matrícula do filho de João, que teve o seu direito líquido e certo à educação violado, Então veja só, a questão já trouxe aqui para você muitas dicas do que ele queria que você marcasse. Porque veja só, lá nos remédios constitucionais, vamos apenas fazer uma lembrança aqui, ó. Remédios constitucionais. Habeas corpus tem a ver com liberdade. Habeas data tem a ver com informação, tem a ver com dados. Mandado de segurança é aquilo que, não amparado por habeas corpus ou habeas data, e também
arbitrariedade, ilegalidade, abuso de poder. A gente tem ainda a ação popular para anular ato lesivo ao patrimônio público, moralidade administrativa, etc. E a gente tem ainda outras formas de participação popular, por exemplo, como a ação civil pública, que daí, no caso, a população pode fazer uma representação ao Ministério Público para que o Ministério Público ajuize a ação. Mas vamos apenas guardar essas aqui, né? Então, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança e ação popular. Pois bem, aqui a própria questão cantou a bola para você dizendo que havia direito líquido e certo. Veja, essa expressão direito líquido e certo, ela está presente e está relacionada ao mandado de segurança. Então aqui, ó, posso até acrescentar direito líquido e certo. Onde que está isso, professor? Está lá no artigo 5º, ó. Artigo 5º, inciso 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Aqui é uma autoridade pública ou alguém que está atuando ali em nome do poder público, que é o diretor de escola. Geralmente ele é um servidor público. Então, o que foi exigido foi o artigo 5º, inciso 69, tá? Então aqui, artigo 5º, inciso 69, falando sobre mandado de segurança, tá? Então a resposta aqui a essa questão é: o cara pediu matrícula do seu filho e o diretor negou, e ele tinha direito líquido e certo. Veja, essa expressão está vinculada ao quê? Ao habeas data? Não. Ao habeas corpus? Não. Mandado de injunção? Não. Mandado de segurança? Não. Aliás, sim. Reclamação constitucional? Não, tá? Até vou acrescentar aqui, mandado de injunção, aquela situação de falta de norma regulamentadora, tá? Também é um remédio constitucional. Pois bem, meus amigos, aqui a solução para a questão é a indicação de mandado de segurança. Então a pessoa foi fazer a matrícula, o diretor, que é uma autoridade pública, porque a gente está falando de uma escola pública, negou, ele agiu de modo arbitrário, ilegal. Então a própria lei traz essa indicação, ó, ilegalidade, né? Então aqui houve a ilegalidade, direito líquido e certo, ilegalidade e alguém que está falando em nome do poder público, o caso é de mandado de segurança, tá bom? Então questão 3, letra D de dado. Questão 4. Joana, prefeita municipal, praticou diversos ilícitos em detrimento do respectivo município, então contra o município, os quais redundaram em dano ao patrimônio público. Então uma prefeita causou dano ao patrimônio público. Maria, cidadã brasileira, deseja ajuizar ação constitucional cabível para obter de Joana o ressarcimento dos danos causados ao patrimônio público. Essa ação é... Então veja só, a questão importante aqui, né? A resposta de fato é a ação popular. Por quê? Porque lá na Constituição a gente tem a indicação de que qualquer cidadão, e aqui a própria questão já diz, ó, cidadã brasileira, então qualquer cidadão é parte legítima. Ó, aqui, inclusive, existe a expressão ação constitucional, poderia estar remédio constitucional, né? Que é uma expressão sinônima. Então Maria, cidadã brasileira, deseja ajuizar uma ação constitucional para obter de Joana o ressarcimento. Então veja só, é uma ação que a própria Maria quer entrar. Entenda, esse mesmo fato, e é esse o ponto que eu quero que você entenda, esse mesmo fato de a Maria causar dano ao patrimônio público pode ser verificado na justiça, pode ser objeto de um processo judicial de várias formas, a partir de várias pessoas diferentes. Como assim? Então o dano ao patrimônio público pode ser alvo de diversas ações judiciais patrocinadas por pessoas diferentes.
Então veja só, o mesmo, tá? Vou até colocar aqui, o mesmo dano ao patrimônio público pode ser alvo de diversas ações judiciais. Professor, e se todo mundo entrar ao mesmo tempo? Aí isso é uma questão lá do processo civil que para agora, aqui para a gente não tem essa relevância. Os processos vão correr em conjunto, tá? Eles vão ser reunidos, etc. Mas qual é o grande ponto aqui? O mesmo dano causado pela prefeita pode ser alvo de diversas ações patrocinadas por pessoas diferentes. Se quem entrar com a ação for um cidadão comum, será a ação popular. Veja, a ação popular não confunda com lei de iniciativa popular, que é outra coisa, que precisa de um número maior de pessoas, tal, não tem nada a ver. A ação popular é a ação que pode ser feita por uma única pessoa, tá? Um cidadão. A Constituição diz assim, qualquer cidadão. Não confunda ação popular com algo que é parecido, que é lei de iniciativa popular, que é uma outra coisa, uma outra enfermaria, não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, tá? Então, se quem entrar com a ação for um cidadão comum, será a ação popular. Se quem entrar com a ação for o Ministério Público ou entes públicos, podemos ter a ação civil pública ou ação por ato de improbidade administrativa, tá? Já sabendo que a alteração, fazendo parênteses aqui, né? A alteração na lei de improbidade administrativa tinha colocado apenas o Ministério Público como a pessoa legitimada para entrar com essa ação por ato de improbidade. Mas houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu que, na verdade, os entes públicos também podem. Entes públicos aqui, entenda, né? União, estados, Distrito Federal, municípios, tá? Então, se quem entrar com essa ação contra a prefeita for o Ministério Público ou os entes públicos, a depender de como isso está de fato caracterizado, poderia se falar de uma ação civil pública ou de um ato, uma ação por ato de improbidade administrativa. Então essa aqui é uma observação importante. Por quê? Porque não basta que exista o dano ao patrimônio público. Porque às vezes você pode ser levado a pensar que se acontecer o dano ao patrimônio público, sempre será a ação popular. Não, você precisa ver quem é que vai entrar com a ação. Se for um cidadão que vai entrar com a ação, aí é ação popular. Se for o Ministério Público ou se for um ente público, aí a gente poderia estar falando de ação civil pública ou poderíamos estar falando de ação por ato de improbidade administrativa. Então aqui a questão, ela traz a seguinte ideia. A Maria deseja ajuizar uma ação. Houve dano ao patrimônio público? Houve. Só que quem quer entrar com a ação é a Maria. Então quem entra com a ação? E qual é o tipo de ação? Se é a Maria, a gente está falando de ação popular, tá bom? Então esse é o ponto. Ação penal não é, porque quem entra com ação penal, em geral, é o Ministério Público. A gente tem uma aula lá no Base Jurídica só sobre o Ministério Público, e a gente sabe que o Ministério Público é o titular da ação penal pública, tá? Então não é o Ministério Público. Não é ação penal porque quem vai entrar com a ação penal é o Ministério Público, que apenas o cidadão pode ajuizar esta ação, a gente chama de ação penal privada, subsidiária da pública, quando o Ministério Público não agiu. Mas aqui o que ele quer saber não é isso. Ele está trazendo para você uma situação, dano ao patrimônio público. Se é um cidadão que quer entrar com a ação, a gente está falando de ação popular. Não é mandado de segurança, porque a gente não está falando aqui de direito líquido e certo, em relação a uma ilegalidade ou abuso de poder, a gente não está falando disso. Não é ação coletiva, a ação coletiva inclusive é um gênero, tá? A ação coletiva você poderia ter a ação civil pública ou a ação por ato de improbidade, então não é, tá? Então aqui ação civil pública ou ação por ato de improbidade. Não é, porque quem está entrando com a ação não é o Ministério Público ou os entes públicos, é a Maria que quer entrar com a ação. Também não é ação difusa, uma expressão aqui que não tem nem nada a ver, tá? Então é ação popular. Então a gente vai entrar lá na Constituição e vai verificar o artigo 5º, inciso 73.
Artigo 5º, 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou ato lesivo à entidade de que o Estado participe, também ato que é lesivo à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas e ônus da sucumbência. Então, aqui é o enquadramento. A Maria quer entrar com a ação, então qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular. Então a gente está falando do artigo 5º, inciso 73, tá? Então artigo 5º, inciso 73, tá? Então esse é o ponto. Então questão 4, letra B. Questão 5. Adélia praticou uma infração penal. Infração penal é um crime. E após amplas investigações, a instituição com atribuição constitucional ajuizou uma ação penal em face dela. É o que a gente acabou de falar. Quem tem a legitimidade para o ajuizamento de uma ação penal contra alguém? É o Ministério Público. Então a resposta aqui é letra A. Não é Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública, em geral, não vai ajuizar uma ação. Ajuizar uma ação é entrar com a ação, né? A Defensoria Pública faz a defesa contra aquela ação. Então não é o caso. Não é a Procuradoria-Geral do Estado, porque a Procuradoria-Geral do Estado protege o Estado. Então é um advogado público, procurador da Fazenda Pública do Estado, que de fato vai fazer a proteção dos interesses do Estado. Não tem nada a ver. Polícia Judiciária não é, porque a Polícia Judiciária não entra com ação contra ninguém, ela apenas investiga. Então ela não vai ajuizar uma ação penal. A expressão importante aqui é essa, ajuizou uma ação penal. E também não é o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário não ajuiza, o Poder Judiciário apenas julga. Tá? A Procuradoria-Geral do Estado, só para colocar aqui, apenas protege interesses do Estado. Tá? E não é Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública, em geral, faz a defesa. Defesa contra uma ação penal ajuizada. Então não tem nada a ver. Então, se você olhar lá no artigo 127 da Constituição, a gente vai começar a verificar. Vamos lá, vamos achar aqui. Ao Ministério Público, vamos apenas localizar aqui. Ação penal. Artigo 129, aliás. São funções... Professor, você não decorou todos os artigos? Não precisa, né? Nem eu como professor preciso, nem você, né? Você precisa saber que isso existe, né? Então, são funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Então, aqui, promover a ação penal pública é a mesma coisa que ajuizar. Então, aqui a gente está falando do artigo 129, inciso 1º. A Adélia praticou uma infração penal, cometeu um crime, e após amplas investigações, a instituição com atribuição constitucional ajuizou uma ação penal. Então, quem é essa instituição que pode ajuizar uma ação penal? Essa é a pergunta. Quem é a instituição que pode ajuizar uma ação penal? Quem é? O Ministério Público. A Defensoria Pública defende as pessoas, a Procuradoria-Geral do Estado não tem nada a ver com questão criminal, a Polícia Judiciária apenas investiga os crimes e o Poder Judiciário apenas julga. Então, a gente está falando aqui do artigo 129A, falando do Ministério Público. 129, inciso 1º, aliás. Então, artigo 129, inciso 1º da Constituição. Tá? Questão 6. Determinado prefeito municipal, insatisfeito com a atuação do promotor de justiça da comarca, que já contava com 10 anos de efetivo exercício, ou seja, o prefeito estava insatisfeito com um promotor, e esse promotor já tinha 10 anos de efetivo exercício. Professor, por que está essa indicação aqui de 10 anos de efetivo exercício? Porque eu quero que você se lembre que o promotor de justiça, depois de 2 anos, ele é vitalício. Então, olha só, o prefeito, insatisfeito com a atuação do promotor, solicitou ao Procurador-Geral de Justiça que o demitisse por decisão administrativa. À luz da sistemática constitucional, o referido pedido é incompatível com a garantia constitucional da... Então, veja só, a gente está falando aqui de um promotor de justiça. Vamos ler o que está na Constituição.
Constituição traz aqui, ó, artigo 128, parágrafo 5º, diz assim: leis complementares da União, estabelecerão a organização, o estatuto de cada Ministério Público, observadas relativamente aos seus membros, primeiro, as seguintes garantias. Quais garantias os membros do Ministério Público têm? Vitaliciedade após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado. Então aqui, um ponto relevante é o que a FGV estava pedindo: que você soubesse que o promotor de justiça, após 2 anos de trabalho, ele é vitalício. E ele só pode perder o seu cargo não por uma decisão do Procurador-Geral de Justiça, mas precisa haver um processo, uma sentença judicial transitada em julgado. Então, o que se pediu aqui foi o artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1º, a linha A. Então, 128, parágrafo 5º, inciso 1º, a linha A. Certo? Então, isso foi o que se exigiu do candidato. Então, aqui, a impossibilidade de demitir o promotor de justiça, que está com mais de 10 anos, ela está onde? Ou ela tem relação com o quê? Com um princípio, ou com uma garantia da Constituição, que é a vitaliciedade. Tá? Inamovibilidade não é, porque inamovibilidade é o promotor não pode ser removido para outro lugar. Você vai ver que existe algumas questões que tratam disso também, mas aqui o fato de ele não poder ser demitido tem a ver com não a inamovibilidade. Inamovibilidade significa que o cara continua promotor, só que em outro lugar. Este princípio existe, só que não é o princípio ou a garantia que impede de ele ser demitido. O que impede ele de ser demitido? A garantia da vitaliciedade. Irredutibilidade é não reduzir a remuneração, não reduzir o subsídio, né? Que o que ele ganha se chama subsídio. Indisponibilidade não tem nada a ver, inelegibilidade também não tem nada a ver. Então aqui, o que eu quero que você entenda é que a questão exigiu de você o seguinte conhecimento: o promotor de justiça com mais de 2 anos, e aqui ele tinha 10 anos, então portanto se enquadrava nisso, ele não pode ser demitido por uma decisão do Procurador-Geral de Justiça. Se ele tem mais de 2 anos, ele só pode ser demitido depois de um processo judicial, e esse processo precisa terminar, precisa haver o trânsito em julgado da sentença condenatória, tá bom? Então, questão 6, letra B. Questão 7. Professores municipais, e aqui é uma questão que caiu para nível médio, isso é importante, mas que exigia um conhecimento, já me adianto, de jurisprudência do Supremo. Professor, você acha que vai cair jurisprudência no concurso? Imagino que não, tá? Mas eu trouxe aqui por cautela, tá? Porque a gente precisa ver o que vai estar no edital. Se isso estiver no edital, é claro que a gente vai abordar também outras jurisprudências. Mas vamos lá. Professores ocupantes de cargo efetivo da rede pública da educação, então são professores públicos, né, da rede pública, realizaram greve. Primeira coisa, professor pode realizar greve? Pode. Está na Constituição que os servidores públicos têm direito à greve. Ponto. Após o retorno às atividades, o município propôs aos grevistas a compensação por acordo dos dias de paralisação. Então, as pessoas ficaram paradas. E aquela coisa, né? Isso me parece tanto quanto óbvio. Se você não trabalhou, você não tem que receber. É tão simples quanto isso. Eu tenho direito de fazer greve, tenho direito de fazer greve e sou sempre solidário a todas as greves. Para mim não tem problema nenhum. Pode fazer greve. Mas, tem uma coisa. Se você não trabalhou, não tem como você receber. Então, se você não trabalhou e você não vai receber, das duas uma. Ou no final do mês, o seu olerite vem descontado, aqueles dias que você fez greve, ou, se for o caso, é feito um acordo entre os servidores públicos e o poder público para que aquele período todo de não trabalho, de ausência de trabalho, seja compensado. Então, olha, você tem uma carga horária de, 6 horas por dia, exemplo, tá? Estou dando a título de exemplo. 6 horas por dia. E você faltou 5 dias para fazer greve, então você tem 30 horas
para repor. Então você pode repor essas 30 horas um pouquinho por dia, né? Um pouquinho todo dia você vai repondo, repõe no final de semana, isso é possível, tá? Então aqui o cenário é esse, que foi desenhado aqui para vocês. Então os professores ocupantes de cargo efetivo da rede pública de educação fizeram greve, é um direito fazer greve, pelo período de 2 semanas, pleiteando aumento salarial. Após o retorno às atividades, o município propôs aos grevistas a compensação por acordo dos dias de paralisação. Perfeito, isso é possível. Um grupo de professores grevistas procurou um advogado, indagando sobre a conveniência de aceitarem o acordo. Ou seja, eles procuraram o advogado perguntando, escuta aqui, a gente tem que aceitar esse acordo? A gente pode aceitar esse acordo? Tendo em vista que a greve não foi provocada por conduta ilícita do poder público, isso é importante, por quê? Porque se a greve foi provocada por uma conduta ilícita do poder público, então pensa o seguinte, o poder público já não está pagando salário, é ilícito, não é permitido que o poder público deixe de pagar salário. Então o que está sendo dito é que se a greve foi realmente só porque eles queriam aumento de salário, mas o poder público já estava pagando o salário em dia, por exemplo, o advogado, com base na jurisprudência do STF, orientou os professores a... E aí qual é o ponto? Os professores devem aceitar esse acordo de compensação, pois a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos em virtude da suspensão do vínculo funcional dela decorrente, permitida a compensação em caso de acordo. Então essa questão aqui eu trouxe porque ela estava numa prova de nível médio, não me recordo se o edital trazia a previsão de cobrança de jurisprudência, mas quero fazer aqui para você algumas observações. Então olha só, o que foi exigido aqui? Então a primeira coisa, o que foi exigido é o conhecimento sobre a possibilidade de greve. Então, olha só, artigo 37, inciso 7º. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Então, artigo 37, inciso 7º, primeira coisa. Então, 37, inciso 7º. Isso foi o assunto da questão, certo? Só que dentro do direito de greve, algumas coisas importantes, fazendo uma recordação, já vimos isso em aula, né? Então, olha só, servidor público pode fazer greve? Sim. Nos termos de lei específica. Por enquanto, não existe lei específica. E neste caso, o STF regulamentou a questão, aplicando a lei de greve dos trabalhadores da iniciativa privada. Se a greve aconteceu ou foi causada por conduta ilícita do poder público, não haverá necessidade de repor os dias faltosos. Agora, o que a questão está dizendo? Se a greve aconteceu ou foi causada sem qualquer ilícito do poder público, devem ser descontados os dias de falta. Mas é possível também fazer um acordo para compensar esses dias faltosos, tá? Isso é o que você precisa entender. Então, o servidor público pode fazer greve? Pode. A Constituição diz que é feito isso na forma de lei específica. Como a gente ainda não tem lei específica, o Supremo Tribunal Federal regulamentou a questão até que o Congresso um dia resolva fazer essa lei. Por enquanto, o que acontece? O servidor público usa a mesma lei do trabalhador da iniciativa privada. Algumas observações.
Se a greve foi causada por um ato ilícito, por uma conduta ilícita, errada do poder público, não há necessidade de repor os dias faltosos. Se a greve aconteceu ou foi causada sem que o poder público estivesse fazendo nada de errado, apenas era realmente uma reivindicação de direitos a mais, ou de salário a mais, enfim, o que se pretende, aí nesse caso os dias faltosos devem ser descontados. Por quê? Porque houve a suspensão, inclusive a própria questão fala sobre isso, né? Houve a suspensão do vínculo funcional durante esse tempo que a pessoa não está ali trabalhando, mas é possível também fazer um acordo para compensar esses dias faltosos. Então eu trouxe essa questão aqui, que é uma questão um pouquinho mais aprofundada, mas acho relevante a gente colocar aqui, vou até colocar aqui, ó, jurisprudência sobre greve de servidores. Isso também foi perguntado, tá? Então é importante que a gente tenha isso em mente, tá? Questão 8ª, policiais militares em operação de combate ao tráfico de drogas e de entorpecentes, trocaram tiros de arma de fogo com criminosos em comunidade do Rio de Janeiro. Durante a troca de tiros, um projétil de arma de fogo atingiu a cabeça de João, de 6 anos, que estava de uniforme a caminho da escola e faleceu imediatamente. Câmeras de vigilância e perícia de confronto balístico comprovam que o disparo que vitimou o menor se originou da arma do PM José. Então, uma criança morreu. E, veja, o José não saiu de casa, que é o policial militar, não saiu de casa dizendo o seguinte: hoje eu vou atirar na cabeça de uma criança. Não é nada disso. Mas, por uma infelicidade, acabou acontecendo que um dos tiros pegou na cabeça da criança. A família de João buscou assistência jurídica de um advogado. Pois bem, vamos lá. Pontos importantes aqui. O assunto que está sendo tratado aqui é responsabilidade civil do Estado. Onde que está isso? Está lá no artigo 37, já vou colocar aqui, 37, parágrafo 6º da Constituição. Ó, vamos ler o que diz o artigo 37, parágrafo 6º. O artigo 37, parágrafo 6º diz o seguinte, ó. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado que prestam serviços públicos responderão pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, então o policial era um agente público e estava atuando como policial, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Como aqui a gente está fazendo uma revisão também, através das questões, pontos importantes. Responsabilidade civil do Estado é chamada de responsabilidade objetiva. Isso significa que o Estado paga, vou até colocar aqui, o Estado indeniza a vítima ou a família da vítima e depois vai buscar reaver os valores pagos à vítima do servidor que causou aquele dano, desde que haja dolo ou culpa do servidor. Então, qual é o ponto aqui? Você tem duas coisas acontecendo. Primeira das coisas, o Estado é que vai ser processado. Então, o cara é policial militar do Rio de Janeiro. Quem responde por aquilo que o policial militar do Rio de Janeiro fez é quem? É o Estado do Rio de Janeiro. Então, a primeira coisa de todas. Então, no caso de PM, que, enfim, agindo lá, fazendo o que tem que fazer, fazendo o que tem que fazer no sentido de estar atuando como policial militar, claro, dentro da Constituição, dentro da lei, mas ele agindo como policial, aconteceu que houve um tiro que pegou e matou uma criança. O que vai acontecer? Qual é a dinâmica do que tem que acontecer? Em primeiro lugar, a vítima ou a família da vítima processa o Estado. O Estado paga para a vítima 1 milhão, 500 mil, 300 mil, seja lá o quanto a justiça determinar. Depois, o Estado vai buscar do policial a devolução desse dinheiro, ou reaver esse dinheiro. A gente se lembra que isso tem o nome de ação regressiva, ou ação de regresso. É a situação em que o Estado vai buscar do servidor, no caso do policial,
o valor que ele teve que pagar lá para a vítima ou para a família da vítima. Mas isso só vai acontecer se ficar provado que houve dolo ou culpa do servidor. Então, pontos importantes aqui. Para o Estado, a responsabilidade é objetiva. E aí uma expressão, né? Independe de dolo ou culpa do servidor. Para a ação de regresso do Estado contra o servidor, é necessário dolo, ou são necessários, dolo ou culpa do servidor. Ou seja, responsabilidade subjetiva. Então, o que eu quero que você entenda, quando a gente estiver falando, você tem que pensar o seguinte, você tem que olhar para quem vai pagar. Se quem vai pagar é o Estado, a responsabilidade é objetiva. Não precisa de dolo, não precisa de culpa. Se quem vai pagar depois é o servidor, e quando que o servidor tem que pagar? Quando o Estado já foi condenado e vai cobrar dele. Nesse caso, precisa estar presente ou o dolo ou a culpa do servidor. Tá? Então, só fazendo essa revisão aqui rápida com você. Pois bem, neste caso, meus amigos, a família buscou assistência jurídica de um advogado que, letra A, informou a impossibilidade de ajuizar ação indenizatória contra o Estado do Rio de Janeiro. Está errado. Por quê? Porque é possível. A Constituição diz que o Estado vai responder pelos danos que os seus agentes causarem. Então, a letra A está errada porque não é inviável, não é impossível essa ação, é possível. Letra B, informou a impossibilidade de ajuizar ação indenizatória contra o Estado do Rio de Janeiro, pois o policial agiu no estrito cumprimento do seu dever legal. Pouco importa se o policial estava agindo 100% correto. Se alguém do Estado prejudicou uma pessoa, o Estado tem que pagar. Isso é aquilo que se diz de responsabilidade objetiva do Estado. Então também está errado. Por quê? Porque é possível um pedido de indenização contra o Estado do Rio de Janeiro. Letra C. Ajuizou ação indenizatória em face do PM José com base na sua responsabilidade civil objetiva? Não. Devendo ser comprovado que o policial agiu com culpa ou dolo? Não. Por quê? Porque a responsabilidade do policial é subjetiva, não é objetiva. Então, por isso que está errado aqui. Letra D é a correta. Ajuizou a ação indenizatória em face do Estado do Rio de Janeiro com base em sua responsabilidade objetiva, porque o Estado tem responsabilidade objetiva, sendo desnecessária a comprovação de que o policial agiu com culpa ou dolo. Está verdadeiro. Por quê? Porque depois que o Estado pagar para a vítima, aí o Estado vai entrar com ação de regresso contra o policial. E aí, nesse processo contra o policial, é que vai se verificar se houve dolo ou culpa do policial. Porque se houve, ele vai ter que pagar para o Estado. Vai ter que, aí desconta do salário dele, ele paga do jeito que ele puder pagar. Tá? Outra coisa, ajuizou a ação indenizatória em face do Estado do Rio de Janeiro com base na sua responsabilidade civil subjetiva? Não, o Estado tem responsabilidade objetiva. Tá? Então, essa é a questão. Tá? Então, sendo necessária a comprovação de que o policial agiu com dolo ou culpa? Não, porque na responsabilidade, a responsabilidade que a gente tem aqui contra o Estado é objetiva e nesse caso não é necessária a indicação de culpa ou dolo. Tá? Então, questão 8, letra D de dado. Tá bom? Questão 9. João, servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo de engenheiro de radiação, desejava realizar um novo concurso público. Então, o João já era servidor público, certo? E ele quer fazer um novo concurso público, de modo a vir a ocupar 2 cargos de provimento efetivo, caso houvesse compatibilidade de horários. Então, o João já é servidor e é engenheiro. O que ele mais pode fazer? À luz da sistemática constitucional, assinale a alternativa correta. Bom, a regra qual é? A regra é de que o servidor só tenha um cargo público. A regra é a de que ele não acumule. Então, você não pode ser ao mesmo tempo oficial de promotoria e escrevente. Tá? Então, esse é um ponto. Mas a própria Constituição traz algumas exceções. Então, olha só. Como que está previsto isso? Ó? Compatibilidade de horários. Artigo 38. Artigo 38? Artigo 37, aliás, meus amigos.
É vedada, artigo 37, inciso 16. Eu vou até colocar aqui já. 37, inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, sempre observado o disposto no inciso 11, que é o teto constitucional, mas qual é o ponto? Pode-se acumular 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico, ou, no caso, 2 cargos de profissionais da saúde. Neste caso aqui, a gente está na hipótese de a pessoa ser professor junto com um cargo técnico ou científico, no caso de engenheiro. Então a gente está aqui numa exceção que é de acumulação de cargos públicos quando? Quando você tem um cargo de engenheiro, que é um cargo técnico ou científico, com um cargo de professor. Então vou até acrescentar aqui que a gente está falando da linha B. Tá? Então por isso a resposta aqui é a letra B. O João, que já é um engenheiro, ele pode sim acumular quando? Quando ele acumular isso com um cargo de professor. E sempre estamos falando aqui professor da rede pública, tá? Não é o cara que dá aula em faculdade particular, num cursinho particular. Estamos falando aqui de professores da rede pública, tá? Ó, ele não pode ocupar um cargo na área da saúde, por quê? Porque a Constituição diz que é possível a acumulação de 2 cargos na área da saúde, e não o cara que é engenheiro com um da saúde. Então, olha o ponto relevante aqui, né? Se você olhar aqui na Constituição, ó, 2 cargos de profissionais da saúde. Então, por isso que a letra E está errada, tá? Por quê? Só pode 2 na área da saúde. Não pode um técnico com um da saúde, tá? Outra coisa, João pode vir ocupar um cargo de professor ou de técnico. Não, de técnico não pode, tá? Por quê? Porque de técnico não pode acumular com outro de técnico. O de técnico pode acumular só com um de professor, tá? Então, outra coisa, João somente pode vir ocupar um cargo técnico. Não, também, tá? Então, a letra A também está errada. João não pode ocupar outro cargo? Pode, desde que seja de professor, tá? Então, por isso que a letra B é a correta da questão 9, tá? Questão 10. Edinaldo, servidor público, após preencher todos os requisitos exigidos para aposentadoria por tempo de serviço, requereu o deferimento do benefício junto ao órgão competente, instruindo o requerimento com todos os documentos exigidos pela lei. O requerimento, no entanto, foi indeferido de modo ilegal e arbitrário. Professor, parece que eu já vi isso hoje. Sim, a gente acabou de ver uma questão de um outro concurso e veja que isso é o que a FGV gosta. Por isso que eu trago questões aqui para a gente sempre se recordar disso. Lembre-se, a gente acabou de verificar aqui que o João, na questão 3, teve o pedido de matrícula do filho negado de modo arbitrário, ilegal, etc. Então veja que de novo o assunto volta em outra prova, o que traz para a gente um sinal de alerta, né? Uma observação importante. Então olha só, o Edinaldo, servidor público, ele queria pedir aposentadoria. Ele pediu aposentadoria, tudo dentro da lei, só que isso foi indeferido de modo ilegal e arbitrário. No dia em que tomou conhecimento do indeferimento, Edinaldo solicitou que seu advogado ingressasse com uma ação constitucional cabível, de modo que pudesse obter o benefício. Qual é essa ação? Se a gente está falando de alguém que está atendendo tudo que a legislação pede, portanto, direito líquido e certo. Então, ele tem todos os documentos que são exigidos pela legislação, ele está falando de direito líquido e certo. Implicitamente, sim, mas está falando. Houve uma ação ilegal e arbitrária, qual é o remédio constitucional? É o mandado de segurança, tá? Então, de novo, o mandado de segurança. Aqui, a gente está no artigo 5º, inciso 69, já está marcado aqui. Então, mandado de segurança, de novo sendo perguntado, tá? Não é mandado de injunção, porque o mandado de injunção é para falta de norma regulamentadora, não é o caso. Direito de petição não é também, porque o direito de petição você faz na administração pública,
certo? E aqui o que está sendo dito é que vai se entrar com uma ação constitucional, portanto, uma ação na justiça não é um pedido feito dentro da administração, por isso que não é direito de petição. Habeas corpus não é, porque não tem nada a ver com a liberdade de locomoção, e habeas data não tem nada a ver com a questão de dados pessoais ali, sobre a pessoa do impetrante, não tem nada a ver. Então a questão aqui, 10, resposta à letra A, mandado de segurança. Tá? Questão 11. João, agente de fiscalização do município de Salvador, na área do meio ambiente e serviços públicos, no exercício da função, então ele atuando como fiscal, efetuava fiscalização ostensiva e permanente das ações de acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destino final do entulho produzido por determinada sociedade empresária do ramo de construção civil, que construía um prédio novo no município. Só informação desnecessária. Era mais fácil dizer o seguinte: João fiscalizava uma construtora. Ponto, né? Apesar de verificar diversas irregularidades durante a fiscalização, para deixar de adotar as providências administrativas ilegais aplicáveis, João recebeu propina no valor de R$10.000 do particular interessado. Então vamos lá. Primeiro, se isso estivesse lá na parte do direito penal, essa conduta do João de, em primeiro lugar, de não autuar, simplesmente poderia ser prevaricação, mas como ele recebeu propina, a gente está falando de corrupção passiva. Tá? Então isso lá no direito criminal seria corrupção passiva. Pois bem, aqui, o que a gente tem também? O João, quando faz isso, ele pode ser punido na área criminal por um possível crime de corrupção passiva, artigo 317, mas ele ao mesmo tempo está violando princípios da Constituição. Qual é o princípio que ele está violando? Veja, quais são os princípios da Constituição? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quando ele recebe a propina, ele está sendo imoral. Por quê? Porque ele está praticando algo que é repugnante aos olhos de todos nós, que pagamos o salário do João. Então aqui, a questão é, no caso em tela, no caso aqui trazido, a conduta de João violou frontal e diretamente princípio expresso da administração pública. Qual é esse princípio expresso? Publicidade? Não, porque a publicidade é colocar aquilo que é informação da administração pública disponível para todo mundo, não é o caso. Ampla defesa? Também não, porque ampla defesa não é um princípio da administração pública. Autotutela? Não tem nada a ver, a autotutela é, só a título de observação, é o direito que a administração tem é um direito que a administração pública tem de revisar, anular ou revogar seus próprios atos. Tem nada a ver. Porque em caso de flagrante de ato ilegal, o agente público é obrigado a aplicar as penalidades. Sim, isso aqui é uma verdade, o agente público é obrigado a aplicar as penalidades, mas não é por causa da autotutela. Ele é obrigado a fazer isso por conta do dever de legalidade, por conta da impessoalidade. Então não é por causa da autotutela. Tá? Moralidade, pois se afastou da honestidade, lealdade e boa-fé no exercício da função pública. Beleza. Letra E, motivação, pois deveria fundamentar as razões pelas quais deixou de aplicar as sanções? Não. Na verdade aqui, o cenário que está sendo trazido é de um servidor que recebia propina. Veja, ele não autuou, não é porque ele não... O erro não está em ele não fundamentar, o erro está em ele se desviar da conduta de honestidade. Então, questão 11, letra D de dado. Tá? Questão 12. A doutrina de direito administrativo, primeiro, né, doutrina são os livros todos de direito administrativo. Então, a doutrina de direito administrativo ensina que a administração pública deve tratar a todos sem favoritismos, perseguições, simpatias ou animosidades políticas ou ideológicas. Assinale a opção que indica o princípio da administração pública. Então, veja só na última questão aqui, a gente estava falando do artigo 37 caput só, né? Então, 37 caput da Constituição. Tá? Assinale o princípio da administração pública expresso na Constituição da República, do qual decorre diretamente o fragmento acima. Bom, vamos lá. Quando a administração pública vai fazer uma compra de alguma coisa, ela precisa comprar de quem está oferecendo o melhor preço. Isso a gente chama de licitação. A licitação é uma manifestação do princípio da impessoalidade.
não importa a cara do freguês. Eu quero que o melhor produto seja trazido para mim e eu quero que aquilo que seja mais em conta, mais barato, venha para mim. Quando a administração faz um concurso público, é a mesma coisa. Não precisa ser bonito, não precisa ser feio, precisa apenas ter o conhecimento que o edital está exigindo, que o concurso está exigindo. Então isso significa o quê? A escolha por um critério que não tem a ver com a questão política, com a questão ideológica, com gostar de alguém ou não gostar de alguém. Então, nesse caso, a gente está falando também da impessoalidade. Então, são dois exemplos. A licitação e o concurso público são manifestações da impessoalidade. Lembre, lá no caput do artigo 37 da Constituição, existe lá, são princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A impessoalidade é a indicação de que o poder público vai tratar todo mundo de modo igual, sem perseguir e sem favorecer. Esse é o ponto. Então aqui neste caso, qual é o princípio que indica que a administração pública deve tratar sem favoritismos, ou seja, sem beneficiar ninguém, sem perseguir ninguém, sem nada disso? É o princípio da impessoalidade, que se traduz na ideia de que a atuação do agente público visa o interesse da coletividade e não a beneficiar ou prejudicar alguém em especial. Então, não é competitividade. Por quê? Porque, nesse caso, eu até falei para você do concurso público, só que o concurso público, sim, existe competição de uma pessoa com outra. Só que o que está por detrás do concurso público é a impessoalidade, tá? Então, a administração vai escolher independente da cara do freguês. Publicidade não tem nada a ver, porque publicidade tem a ver com colocar para todo mundo as informações do poder público. Continuidade do serviço público não tem nada a ver, e seletividade também não tem nada a ver. Por quê? Porque a administração deve escolher discricionariamente as sociedades mais qualificadas. Não é nem... Está tudo errado aqui, porque também, por isso que eu falei da licitação e por isso que eu falei do concurso público. Porque tanto a licitação quanto o concurso público, tá? A licitação para contratar uma empresa, o concurso público para ver quem vai entrar. Tudo isso tem base no quê? Na impessoalidade. Tá? Então, questão 12, letra C. Tá? Questão 13. Em um fórum do interior do estado do Ceará, no horário do expediente, o cidadão e jurisdicionado, João, por que jurisdicionado? Jurisdicionado é a pessoa que estava lá para um processo, tá? Que possui mobilidade reduzida em razão de acidente, descia com sua cadeira de rodas pela rampa de entrada que garante a acessibilidade à pessoa com deficiência, quando foi atingido por um carrinho cheio de autos de processos que era empurrado pelo técnico judiciário José. Então vamos lá, o cara estava no fórum, então ó, em um fórum, o cara estava no fórum, tinha problemas para locomoção e ainda caiu, quando ele estava acessando lá a área própria para ele caiu porque um carrinho que era empurrado por um servidor, o José, que se distraiu quando seu celular tocou e aí bateu na pessoa, no João, e ele caiu. João foi arremessado ao chão, sofrendo lesões em sua perna que geraram a necessidade de intervenção cirúrgica. Então é o cenário do inferno aqui. O cara já estava com problema, o cara já tinha deficiência física, tinha mobilidade reduzida, né? Era uma pessoa com deficiência, é o nome mais adequado, e além disso um servidor não prestou atenção porque o celular tocou e bateu nessa pessoa que já estava com mobilidade reduzida, e essa pessoa se acidentou, etc e tal. Sem olhar, sem nada. Estamos falando de um servidor do Estado que trouxe prejuízo a alguém. O que você deve se perguntar antes de olhar as alternativas? Primeiro, se foi o servidor que causou o dano para um particular, quem tem que pagar isso é o Estado, com responsabilidade objetiva. E depois, se ficar provado que o servidor agiu com dolo ou com culpa, aí depois o Estado ajuiza uma ação regressiva contra o servidor. Certo? Então, antes de olhar a questão, você já precisa ter esse raciocínio na sua cabeça. Ao procurar um advogado buscando ingressar com ação indenizatória, João foi informado de que, no caso, primeiro, responsabilidade civil subjetiva do Poder Judiciário do Ceará? Não, porque o Estado aqui, no caso aqui o Poder Judiciário, ele tem responsabilidade objetiva. Então está errado. E é necessária a comprovação de dolo ou culpa? Não é necessária. É desnecessária. Então, por isso que está tudo errado aqui. Letra B. Incide a responsabilidade civil objetiva por parte do Estado do Ceará
E é desnecessária a comprovação de dolo ou culpa do agente público. Perfeito. Por quê? Porque se houve dolo ou culpa do agente público, isso vai se refletir num outro processo, que é a ação regressiva do Estado contra o servidor. Mas o João, que foi a vítima, o João vai processar o Estado do Ceará por alguma coisa, independentemente se houve dolo ou culpa do agente público, porque ele teve o prejuízo. Se houve o prejuízo, o Estado tem que pagar por esse prejuízo, tá? De novo, incide responsabilidade objetiva por parte do Poder Judiciário do Ceará e é necessária a comprovação de dolo ou culpa? Não, não é necessária a comprovação de dolo ou culpa. Não incide responsabilidade civil objetiva do Estado? Não, incide responsabilidade objetiva do Estado. A responsabilidade é objetiva nesse caso e é do Estado mesmo, né? Além disso, não incide qualquer responsabilidade civil? Também está errado. Pois se tratou de caso fortuito ou força maior? Não tem nada a ver. Ainda que fosse caso fortuito ou força maior. Por quê? Porque se o servidor público causou o dano, de fato, o Estado é obrigado a indenizar. Tá? Então, de novo, artigo 37 da Constituição. Tá? Então, a gente precisa marcar aqui, artigo 37, parágrafo 6º, está aqui já marcado, tá? Da Constituição. Então, de novo, só voltando lá, ó, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. As pessoas jurídicas de direito público e de direito privado tal, responderão pelos danos que os seus agentes causarem nessa qualidade como servidores a terceiros. E aqui o cara estava dentro do fórum, estava trabalhando como servidor do fórum e fez o que fez. Então, de fato, a responsabilidade é objetiva e para que esse cara que foi vítima desse acontecimento processe o Estado, basta que ele prove que aconteceu o dano, independentemente de dolo ou de culpa. Depois, o Estado vai buscar reaver isso contra o servidor, se for o caso. Tá? 14, para a gente, estamos aqui caminhando para o final, o deputado federal João apresentou projeto de lei dispondo sobre a prestação de assistência religiosa em prisões, a ser ofertada pelas confissões religiosas e sem custo para o poder público. Após o curso regular do processo legislativo, foi promulgada a Lei XX de 2019. À luz da sistemática estabelecida pela Constituição, a referida lei é... Bom, aqui a gente está falando de uma garantia fundamental lá do artigo 5º da Constituição. Internação... Ó, artigo 5º, inciso 7º, é assegurada nos termos da lei, então foi criada a lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então aqui, ó, prisões. Prisão é um lugar de internação coletiva. Então, nesse caso, é garantida essa assistência religiosa. Então a pergunta é, o deputado fez a lei para que garantissem a assistência religiosa em prisões, que é um local de internação coletiva. Isso está certo? Isso está certo, isso é compatível com a ordem constitucional, pois esse tipo de assistência religiosa, nos termos da lei, é um direito fundamental. E de fato é direito fundamental. Se você olhar aqui, ó, direitos e garantias fundamentais, isso é o direito fundamental. Então, artigo 5º, inciso 7º, vamos até colocar aqui. Artigo 5º, inciso 7º da Constituição Federal, tá? Então, dizer que é incompatível com a Constituição, não, ele é compatível. Então, veja que a gente tem aqui, ó, 3 alternativas que dizem que isso é incompatível com a Constituição. Então, isso você já deve excluir. E essa letra D aqui? Compatível com a ordem constitucional, desde que a assistência religiosa seja simultaneamente oferecida a cada preso por todas as religiões existentes? Não, a Constituição não fala nada disso. A Constituição apenas diz, ó, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Mas veja, também a indicação do inciso 6º, eu vou até marcar porque me parece bem adequado, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto. Então também, de um certo modo, você tem sim o artigo 5º, inciso 6º, porque fala da liberdade de crença. E aqui o erro da letra D está em dizer que precisa ser oferecida a todas as religiões, porque isso ofende a liberdade de crença. Então por isso que isso aqui também está errado, tá bom? Última questão para a gente fechar o caixão e beijar a viúva aqui. João, promotor de justiça, respondeu ao processo disciplinar no âmbito do Ministério Público e foi absolvido. Então o João era promotor e foi absolvido.
no processo disciplinar. Insatisfeito com a absolvição, o Pedro, que fez a representação contra o promotor, representante, decidiu levar o caso ao Conselho Nacional do MP. Pois bem, à luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que o Conselho Nacional do MP pode fazer o quê? Bom, vamos lá. O Conselho Nacional do MP é algo que não é assim tão novo, porque isso aconteceu, foi colocado em 2004, mas é algo que às vezes as pessoas não têm conhecimento. O Conselho Nacional do MP faz um controle de todos os outros ministérios públicos. Isso, a gente tem uma aula específica lá no Base Jurídica, falando sobre o Conselho, aulas, aliás, né? Falando sobre o Conselho Nacional do Ministério Público. O que ele faz? Ele pode, inclusive, rever as penalidades ou rever os processos administrativos que os ministérios públicos estaduais fizeram contra um certo promotor. Então, qual é a grande questão aqui? O João foi absolvido, imagine que ele é promotor em São Paulo, então ele foi absolvido em São Paulo. Só que o Pedro, que fez a representação contra o João no MP de São Paulo, não gostou disso. Ele disse o seguinte, pô, mas está errado, esse cara tinha que ser punido, esse promotor tinha que ser punido. Qual é o grande ponto aqui? Neste caso, ele levou o caso para o Conselho Nacional do MP, e o que o Conselho Nacional do MP pode fazer? Primeiro, ele não pode reexaminar o caso? Ele pode. Então, essa é a primeira coisa. Quando uma pessoa foi absolvida no Ministério Público em que ele está, o Conselho Nacional pode analisar esse caso de novo. Então, o erro da letra A diz que ele não pode reexaminar o caso, está errado, porque ele pode reexaminar o caso. Letra B, somente pode reexaminar o caso se a decisão tivesse sido desfavorável. A João não, ele pode revisar todos os casos, ele pode reexaminar isso de novo. Somente poderia reexaminar a pedido do Procurador-Geral de Justiça, não tem nenhuma previsão legal disso, nem na Constituição. Pode rever o caso até 1 ano após a decisão do MP. Essa é a alternativa verdadeira. Pode reexaminar a absolvição a qualquer tempo? Não. Existe um prazo para se verificar isso. Ó. Vamos lá. Vamos olhar aqui o artigo 129 da Constituição. Artigo 130, aliás. Ó. Artigo 130A. Parágrafo 2º, inciso 4º. Vamos primeiro colocar aqui o artigo 130, parágrafo 2º, inciso 4º. Aliás, 130A, né? 130A, parágrafo 2º, parágrafo 2º, inciso 4º da Constituição. Olha só o que é dito. Então, compete ao Conselho Nacional do MP o controle da atuação administrativa e financeira do MP e o cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe, ao inciso 4º, rever de ofício porque ele quis, ou mediante provocação. Então, a gente está aqui, porque o Pedro é o representante, então ele provocou essa reanálise. Os processos disciplinares de membros do MP da União dos Estados julgados há menos de 1 ano. Então não é qualquer tempo. Então se aquele processo... E veja, aqui a própria Constituição não diz que o Conselho Nacional pode rever apenas os absolutórios ou os condenatórios, ou apenas os que condenou o promotor ou apenas os que absolveu. Ele pode rever os processos disciplinares, julgados há menos de 1 ano. Então pode rever o caso até 1 ano após a decisão do MP. Então essa é a indicação da alternativa correta, letra D. Então, está errado dizer que não pode reexaminar, porque ele pode. Está errado em dizer que somente pode analisar se for uma decisão desfavorável, porque a Constituição diz que pode rever o processo e lá não diz se é uma decisão desfavorável ou favorável. Não é a pedido do Procurador-Geral de Justiça, não tem nada a ver, até porque o Procurador-Geral de Justiça está aqui no MP, né? Então, como é que o Procurador-Geral absolveu e agora vai pedir para o cara... enfim, ter o processo reanalisado, não tem nem sentido. E também não é a qualquer tempo, porque essa absolvição pode ser reanalisada em até 1 ano, tá? Então pode rever o caso até 1 ano após a decisão do MP. Tá bom, meus amigos? A gente terminou aqui, eu sei que ficou um pouco maior, deu 1h20 mais ou menos aí, essa aula, mas eu não consigo fazer de outro jeito. Quem acha que vai existir atalho, vai existir apenas, dá uma diquinha aí do que vai cair, não é o caso, tá?
é um concurso muito importante, é um concurso que vai exigir de você, sim, conhecimento. A gente está vendo como a FGV está perguntando isso. Todo o conhecimento que você já tinha, que você já recebeu de outras aulas, que, enfim, que a gente estava dando, são suficientes para você fazer as questões aqui. Apenas acrescentei algumas coisas a mais aqui, é lógico, né? Trazendo a realidade do que a FGV costuma perguntar. Veja, ser diferente não significa ser mais difícil ou mais fácil, significa apenas ser diferente. Mas muitas das questões aqui eu tenho certeza de que você conseguiria responder com o que você já sabe. O ponto aqui é, nós vamos continuar fazendo essas questões da FGV. Sim, eu falei para vocês que eu tenho mais de 90 questões aqui já separadas de concursos de nível médio, de concursos diferentes, e nós vamos fazer esses comentários e vamos trazer aqui o que é importante. Isso aqui, essas anotações do que já caiu, isso aqui depois vai ficar lá no Base Jurídica, né? Se você é do Base Jurídica, já pode encerrar o vídeo aqui, mas você que está aqui no YouTube, saiba, esses apontamentos aqui do que está caindo ou do que já caiu, ficará lá dentro do Base Jurídico, então convido você a entrar lá. Também as questões e os gabaritos aqui anotados, você vê que a gente tem anotações aqui também que te ajudam, né, numa revisão, tudo isso aqui também ficará lá dentro do Base Jurídica e eu convido você a entrar lá. O concurso está se aproximando, eu recomendo fortemente que você entre. A gente tem o nosso projeto aqui para o concurso de oficial de promotoria, é um projeto sério, não adianta eu ficar simplesmente sendo um animador de auditório aqui e dizendo, ó, vai ter o concurso, então você precisa entrar no meu curso e estudar, sendo que eu não mostro como é o meu curso. Isso aqui é uma aula do curso, isso aqui é uma aula que estará lá. Então esse vídeo estará aqui no YouTube, mas estará lá também, como tantos outros vídeos com esse nível de detalhamento, com esse grau aqui de aprofundamento, com esse grau de atenção, de cuidado, realmente que você que está pagando merece. Porque não adianta, eu já falei 1000 vezes, eu não vou ser o professor que vai pedir para você entrar num curso e lá na frente eu digo o seguinte, ó, a série de questões, o gabarito é esse aqui, se vire para ver o que está certo e o que está errado. Não é isso que se espera de um professor e não é isso que eu vou fazer. Eu vou com os meus alunos até o final. Enquanto o edital não sair, a gente vai com esse tipo de ritmo. Sair o edital, o ritmo vai ser outro. Mas o que eu recomendo é que você entre lá. De verdade. Você só tem a ganhar. Tem as anotações de aula, tem as questões, tem as correções de questões, tem tudo isso para você conseguir ser aprovado. A gente já tem aula de português, a professora de português também vai fazer esse direcionamento específico para a FGV. Não adianta só fazer questões e decorar as questões, você precisa entender o que está acontecendo ali, o que a banca costuma pedir, quais são os assuntos de predileção da banca, tudo isso cabe a um professor responsável trazer para você, que é o que eu estou fazendo aqui. Só digo uma coisa, o trabalho aqui é super sério, a gente está fazendo isso aqui com muito cuidado para você conseguir gabaritar a parte de direito e, ó, acredite ou não, de português, a gente vai ter, você vai ficar impressionado você estando lá dentro com o conteúdo de português também, que vai ser trazido para você e mais adiante, a depender do que estiver no edital, português e direito é certeza que estarão, né? A gente vai precisar ver se vai ter informática, raciocínio lógico, seja lá o que for também, nós estaremos lá dentro da plataforma. O link está aqui embaixo para você entrar. Meu conselho, entre no plano anual, vai ser melhor para você. Se você não puder, faça o plano mensal. O acesso é o mesmo, apenas o plano anual você tem também a super revisão que a gente vai dar antes da prova, tá bom? Isso aqui é um vídeo que está lá dentro do Base Jurídica e você está aqui diante de um professor altamente compromissado com a sua aprovação, As pessoas que estão aqui, que me seguem, sabem que o que eu trago aqui é aula raiz, aula sem ficar com show pirotécnico nem nada, aula raiz, com aquilo que você precisa saber, ó, é assim, caiu assim, entenda isso, não se esqueça daquilo. Isso é o que eu sei fazer, tá bom? Então, fico muito agradecido. Se você quiser entrar lá, eu aconselho que você entre, o link está logo aqui embaixo, tá bom? Eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau.